Muito bem, bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Estamos novamente aqui trazendo mais um conteúdo a respeito do curso Teologia do Antigo Testamento. Hoje iremos conhecer cerca de 16 evidências que comprovam que o autor do Pentateuco foi o profeta Moisés. É necessário saber disso porque existe no mundo atualmente pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Criam diversas teorias, né, e se satisfazem com isso. Porém, iremos mergulhar, né, ver as evidências textuais e comprovar aqui e verificar alguns textos, tá certo? Que realmente foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Tá? Então, bem-vindo ao nosso curso, a mais um estudo aqui no canal e do Instituto Superior de Teologia. Eu, primeiramente, peço desculpa a vocês, mas eu estou muito gripado, tá? Mas mesmo assim, estamos aqui se esforçando para trazer esse conteúdo para vocês. Tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos e obrigado por estar aqui participando conosco. Desde já agradeço cada um, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário e podemos assim continuar juntos. Então, o Pentateuco é um conjunto de livros, né, específicos do Antigo Testamento. Eu, particularmente, vejo que esse conjunto de 5 livros, ele é, na verdade, os primeiros livros de história. Sem o Pentateuco, não teremos possibilidade nenhuma de conhecer os planos de Deus, de conhecer Deus, né, de conhecer como ele é grandioso. Sem o Antigo Testamento, estaríamos perdidos. Então, a base, a raiz, né, de todo o Antigo Testamento, que vai dar origem à árvore, né, e tudo mais, é o Pentateuco. Sem o Pentateuco, estaremos perdidos. Não teremos como entender a criação, entender outros acontecimentos que precisamos conhecer. Então, aqui é o vídeo apenas para saber quem escreveu o Pentateuco. Primeiramente, a primeira evidência que nós encontramos é o seguinte: Deus ordena a Moisés que escrevesse um livro. Então Deus chega a Moisés, né, Moisés, escreve o livro. Então Deus é que realmente inicia esse projeto, tá certo? Então a primeira evidência é que o próprio Deus ordena a Moisés a escrever. Então Deus para Moisés diz: você vai escrever o Pentateuco, você vai escrever a palavra de Deus. Onde é que está isso? Está na nossa imaginação? Está em que local? Bem, na própria palavra. Você vê em Êxodo, capítulo 14, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, foi Moisés, né? Tá certo? Escreve isto para a memória do livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu te totalmente hei de riscar a memória de Abareque, de debaixo dos céus. Então Deus escolheu Moisés para escrever. Vejamos outra referência no próprio livro do Êxodo, já no capítulo 34, no verso de número 27. 34, 27 do Êxodo. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo ou com Israel e com Israel. Então, Deus escolheu Moisés. Primeira evidência. Segunda evidência é Moisés escreveu o livro. Escreveu o livro. Você vê isso, a referência de Êxodo 24, tá? Êxodo 24, versos 5 e o 7. Diz assim, 24, 5 ou 7. E enviou alguns jovens, filhos de Israel, aos quais ofereceu holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade de sangue a aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Outra referência é Números 33, verso 2, e Deuteronômio 31,
verso 9. Vamos ver Deuteronômio 31, verso de número 9. Deixa eu abrir aqui. É a segunda evidência, tá? 31, versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Segunda evidência. Terceira evidência, que foi Moisés que escreveu. Ele chamou seu livro de o livro da aliança. O Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 24, que a gente basicamente já viu, verso de número 7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, falaremos e obedeceremos. O livro desta lei, Deuteronômio 28, verso 58 ao 61. E este livro da lei, Deuteronômio 29, verso 20 ao 27, capítulo 30, versículo 10, capítulo 31, versículo 24 ao versículo 26. Isso incluindo todo o Antigo Testamento, que foi considerado pelo povo judeu o livro em 5 partes, ou seja, o livro em 5 partes. Vamos ver aqui Deuteronômio, só para fixar essa terceira evidência. Capítulo 29, 20 ao 27. 29, 20 ao 27. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fomegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esses homens, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome debaixo dos céus, e o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme de todas as maldições da aliança, escrita no livro desta lei. Então dirá a geração vindoura, e aos vossos filhos que se levantarem depois de vós, e os estrangeiros que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, que com o Senhor terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem dela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão, por que os fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, por quando debaixo deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinham feito, quando os tirou do Egito. E foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhe tinha sido dado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Então, essa é a terceira evidência. Quarta evidência. Cópias do livro de Moisés eram feitas para os reis. Você vê isso em Deuteronômio, capítulo 17, verso 18 ao 20. Quinta evidência de que foi Moisés que escreveu, o Pentateuco. Deus reconhece o livro da lei como escrito por Moisés e ordenado que ele fosse a regra de conduta para Josué. Você vê isso em Josué, capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, verso 30 ao 35. Sexta evidência. Josué aceitou o livro da lei como sendo escrito por Moisés e copiou em 2 montes, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 32, e o livro de Josué, capítulo 8, verso 30 a 35. Ele contribuiu com o livro, escrevendo, talvez, o último capítulo de Deuteronômio 34, sobre a morte de Moisés, Josué, capítulo 24, verso 26. Sétima evidência. Josué ordenou a todo Israel que obedecesse ao livro da lei de Moisés. Josué capítulo 23, verso 6. Oitava evidência. Durante o período dos reis, o Pentateuco era a lei, era a ordem. Tá? Você vê isso porque Davi reconheceu isso em 1 Crônicas 16:40. Salomão foi encarregado por Davi de mantê-lo, conforme 1 Reis, capítulo versículo 3, ele foi achado e obedecido por Josias e Israel, 2 Reis 22, verso 8 ao verso 23,
capítulo, até o capítulo 25. Segunda Crônicas, capítulo 34, 14 ao 36, capítulo 35, verso 18. Josafá o ensinou a todo Israel. Segundas Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 9. Joiada obedeceu a esse Pentateuco, que referência a 2 Reis, capítulo 12, versículo 2, e 2 Crônicas, capítulo 23, verso 11 e o verso 18. Amazias obedeceu também, reconheceu também, né, isso. 2 Reis, capítulo 14, versículo 3 ao 6, e 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 4. Também Ezequias obedeceu e reconheceu a autoria mosaica. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 1 ao verso 18. Nona evidência. Os profetas se referem ao Pentateuco como a lei de Deus escrita por Moisés. Daniel, capítulo 9, verso 11. Malaquias, capítulo 4, versículo 4 também. Décima evidência. Tanto Esdras como Neemias atribuem o livro da lei a Moisés. Você vê isso em Esdras, capítulo 3, verso 2, capítulo 6, verso 18, capítulo 7, verso 6. No livro de Neemias, no capítulo 1, verso 7 a 9, capítulo 8, verso 1 ao 14, verso 18, capítulo 9, verso 14, capítulo 10, verso 28 e 29, e capítulo 13, verso 1. 11ª evidência. Cristo atribui toda a lei, todos os 5 livros do Pentateuco a Moisés. Vamos ver em Lucas, aqui no Novo Testamento, isso é muito importante, essa citação. Lucas, deixa eu pegar aqui. Lucas capítulo 24, verso 27 e o 44 também, de Lucas 24. Lucas 24, verso 27, diz assim: e começando por Moisés, veja, como eu disse a vocês, sem o Pentateuco, não teríamos a teologia. Por isso que Cristo diz assim, e começando por Moisés, porque não é que Moisés fosse o caminho, a verdade e a vida, não. É porque Moisés foi escolhido por Deus e todo aquele processo que nós sabemos. Então, a referência, o referencial teológico de Cristo, o referencial hermenêutico, exegético, histórico, enfim, é a partir de Moisés. Ele não pega Buda, ele não pega Allan Kardec, ele não pega Mao Tse Tung, ele não vai pegar ninguém, ele vai pegar os seus escolhidos, os seus profetas. E ele fala que é por Moisés. E por todos os profetas do Antigo Testamento, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Veja que é tão grandioso estudar a escritura que você conhece o Cristo por toda a escritura. E também aqui, no capítulo 24 também, mas no verso 44. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pessoal, a gente precisa fazer mais nada. Assim, ficar inventando coisa. Não, isso já é suficiente. Toda a divisão do Testamento, toda a inspiração do Testamento, todo o cânon do Testamento está sendo dito aqui. Moisés, profetas e salmos. Então, essa é a 11ª evidência, ok? 12ª. Os apóstolos de Cristo atribuem a lei a Moisés. Você vê isso em Atos, capítulo 13, verso 39. Capítulo 15, verso 1, verso 5, verso 21 e o capítulo 28, verso 23. 13ª evidência. Por mais de 3.500 anos, era consenso entre os estudiosos judeus e o povo comum que Moisés é o autor do Pentateuco. Os que apresentam uma outra explicação para a formação do Pentateuco são os teólogos liberais, os teólogos que, na verdade, são
um pessoal, até mesmo acadêmico, mas que procuram deturpar a palavra de Deus. Tá? Então, esse pessoal aí não tem respeito com as evidências. Por isso que você vai encontrar por aí alguns cursos, né? Algumas universidades dizendo que não foi Moisés, mas, na verdade, pelo fato, foi Moisés que escreveu. Né? Então, os judeus de todos os tempos da história nunca questionaram isso. Então, a própria comunidade judaica, né, por mais que não creiam em Cristo, eles até hoje acreditam que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Tá? No sentido assim, os acadêmicos, né? Não o pessoal que não procura estudar. Né? Pode ser que existem entre eles pessoas que duvidam, né? 14ª evidência. Escritores pagãos como Tacitus, Juvenal, Strabo, Longinus, Porfírio, Juliano e entre outros concordam sem questionamento, assim, é possível questionar, obviamente, mas sem questionamento de assim, não existe evidência. Ao contrário, é possível questionar tendo evidência. É um questionamento sadio, benéfico. Você tem alicerce para isso. Mas é um questionamento, né, importante. Então, esse questionamento, ele concorda sem questionar, nesse pessoal, que Moisés realmente escreveu o Pentateuco. Não há como negar isso. Líderes entre os pagãos, como Mohamed e alguns outros, atribuem a Moisés, né, algumas religiões monoteístas, né, algumas religiões que não aceitam totalmente a palavra de Deus, algumas seitas também acreditam que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Como, por exemplo, a seita de Testemunho de Jeová acredita que Moisés escreveu o Pentateuco. O catolicismo, que é uma seita, acredita que Moisés escreveu o Pentateuco. Muitas religiões falsificadas, né, que não é cristianismo, acreditam nisso, mas é uma crença sem transformação, né, porque acreditam que foi escrito por Moisés, mas não são transformados pela inspiração da palavra. Então, é inútil. Nós aqui entendemos que é necessário conhecer, acreditar, e esse conhecimento ser capaz de nos transformar. Porque não adianta a gente conhecer e não ser transformado. Né? Bem, a última evidência. As evidências são vastas, né? E concluímos aqui que existe uma evidência que o próprio autor fala. Por exemplo, o Pentateuco foi escrito por um hebreu que falava a língua hebraica e apreciava os sentimentos dessa nação. Moisés cumpre cabalmente todos os requisitos para sua autoria. Ponto 2. Foi escrito por um hebreu que tinha muito conhecimento do Antigo Egito, do Egito e da Arábia, e seus costumes e da cultura. Desde que os ensinos egípcios foram cuidadosamente ocultados para os estrangeiros e eram somente para os sacerdotes e família de Israel. Moisés era o único hebreu conhecido que poderia cumprir esse requisito. Vamos ver aqui Atos capítulo 22, capítulo 7, verso 22, tá? Veja aí. Atos 7, 22, tá? 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, tá? Também temos Hebreus capítulo 11, verso 23 até o verso de número 29. Então, de fato, os 5 livros que compõem o Pentateuco comprovam por si só que foi Moisés que escreveu precisamente esses livros. Então, o próprio Moisés enfatiza, demonstra que foi ele sim o escritor de todo o Pentateuco. Veja aí, livro de Êxodo, tá? O Êxodo, capítulo 24. Vamos voltar novamente aqui, capítulo 24. Em o verso de número 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Veja também Números, capítulo 33 e o verso 2. Número 33, verso 2.
mostrando que Moisés realmente escreveu o livro. Verso 2. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Por fim, é o livro de Deuteronômio, capítulo 31. Você pode ver aí, Deuteronômio 31, tá? Diz assim, em verso 22. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, a todos os anciãos de Israel. Verso número 22. Diz assim: Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel. Então, agradeço a vocês a sua atenção, a sua participação, bons estudos. Esse foi o vídeo mostrando para vocês as maiores evidências de quem escreveu o livro Pentateuco, todo o Pentateuco, ok? Foi o profeta Moisés. Então, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.